Olá pessoal, estou aqui novamente para compartilhar mais um vídeo com vocês e hoje nós iremos falar sobre um assunto que é bastante polêmico. Vamos falar sobre o dízimo. Dízimo. O que significa? Bem, a palavra em si já diz tudo. A palavra dízimo quer dizer a 10ª parte. Mas quando e onde se deu início, começou a se pagar o dízimo? Isso de acordo com a Bíblia. Para entender isso, vamos voltar um pouco no tempo e chegar ao período de Abraão. Deus escolhe Abraão, separa Abraão, faz promessa a ele e diz que Abraão seria pai de uma grande nação. De Abraão nasce Isaque e de Isaque Jacó. Jacó tem 12 filhos. Um desses filhos, José, é vendido pelos seus irmãos a mercadores. Esses mercadores o repassam para um morador da terra do Egito. José é abençoado por Deus e Faraó o faz governador dessa terra. Havendo fome em toda a terra, o pai de Jacó e toda a sua família, o pai de José e toda a sua família, descem até o Egito. E ali o povo se multiplica. Morrendo o faraó que conhecia José, o seu sucessor, vendo a família de Jacó se multiplicar naquela terra, os escravizou. E ali aquele povo viveu por cerca de 430 anos na escravidão. Deus levanta um homem do meio daquele povo, chamado Moisés, para libertar o povo. E com mão forte, Deus tira aquele povo da escravidão e eles seguem rumo à terra que Deus prometera a seu antepassado Abraão. Então, para chegar em Canaã, eles passam 40 anos vagando no deserto. Durante esse período, Deus dá leis a esse povo, através de Moisés. E uma dessas leis é justamente a lei de dizimar. Bom, vamos ver como se deu o início, né? Vamos ler aqui, livro de Números, capítulo 18, a partir do versículo 21, que diz assim: Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Então, o que é que está dizendo o texto aqui? O texto está explicando que Deus separou um povo exclusivo para trabalhar no templo, para trazer as ofertas, para sacrificar pelo povo, para que ninguém das outras tribos se achegasse à tenda da congregação e morresse e fosse fulminado. Mas exclusivamente a tribo de Levi faria todo esse trabalho. Bem, gente, e essa tribo que foi separada para fazer esse trabalho, para interceder, para viver e trabalhar pelo povo de Israel, eles iam viver de quê? Então Deus determina isso. Deus passa essa lei para Moisés repassar para o povo. Olha, de tudo que vocês plantarem, de tudo que vocês criarem, da vossa criação e da vossa plantação, 10% disso vocês darão a esse povo. Vocês darão à tribo de Levi, porque eles não têm herança no meio de vós. Quando Moisés repartiu a terra, essa parte aqui é de Simeão, essa parte aqui é de Ruben, essa parte é da tribo de Dan, essa de Naftali e assim por diante, a tribo de Levi não ganhou terra. Eles simplesmente habitavam nessas cidades das outras tribos, mas eles não tiveram herança. Eles iriam viver de quê? Então 10% daquilo que Israel arrecadava, tanto da plantação como da sua criação, eles destinavam à tribo de Levi, porque afinal de contas eles teriam que comer. Então, gente,
o dízimo, ele não era uma coisa voluntária. O dízimo, ele era obrigatório. Até porque, gente, Deus era com Israel. Deus abençoava aquele povo. E isso não era feito de forma mesquinha, porque se caso fosse, seria cobrado. Vamos ver o que diz aqui no livro de Malaquias. Porque eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos a mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então o que é que Deus está dizendo aqui para o povo, através do profeta? Deus está dizendo assim, vocês deixaram de cumprir a minha lei, vocês estão negligenciando a lei, que é a lei de dizimar. Eu sou Deus, eu não vou mudar não, eu continuo mesmo. Eu vou continuar abençoando a sua plantação, o seu gado. Agora, não negligencie essa lei não? Bom, então resumindo. Dízimo, lei única e exclusiva para o povo de Israel. E o que é que isso tem a ver com a igreja? Será que o dízimo tem alguma coisa a ver com a igreja? Com o tempo de hoje? Deus também determinou através de Jesus, através dos apóstolos, essa lei de dizimar a igreja, ou ela é utilizada de forma errônea e corrupta por alguns. Em todo o circuito do Novo Testamento, tanto nos evangelhos como nas cartas dos apóstolos, não vemos em momento algum Jesus ou os apóstolos impondo essa lei à igreja. A Bíblia deixa bem claro de como que a igreja vivia. E um dos textos mais esclarecedores que tem falando sobre isso está escrito em Atos capítulo 4, do versículo 32 ao 37. E Atos também capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu vou ler até o versículo 4. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, um homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou ao pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para mentires ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Bem, o que é que o texto aqui está dizendo? Ele está deixando bem claro que a comunidade cristã vivia como uma família. Os bens que as pessoas possuíam não tinham eles como unicamente seu. Pelo contrário, se um irmão necessitasse, o outro irmão que tinha dividia aquilo que ele possuía com o outro. E assim sucessivamente. E conta a história de Ananias e Safira, um casal que, por inveja, vendo que Barnabé tinha crédito junto com os apóstolos e eles querendo também esse crédito, venderam uma propriedade,
acordaram entre si, combinaram para mentir aos apóstolos, dizer que venderam por X, quando eles tinham vendido por Y. Então o apóstolo Pedro, pela revelação do Espírito Santo, disse a Ananias: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse teu coração? E tu mentisse. Não foi a mim, não foi ao Espírito Santo, porque vendendo o campo, conservando o dinheiro, por acaso não seria teu? O dinheiro estava na tua mão, tu fazia o que queria, você não tinha a obrigação de dar nada aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta ao povo de Corinto, ele deixa bem claro: será que eu, como apóstolo, não tenho direito de desfrutar bens materiais? Eu que semeio a coisas espirituais não tenho direito de desfrutar bens materiais, assim como os irmãos do Senhor e Cefas? Mas Paulo não quis se servir disso. Pelo contrário, ele deixa bem claro assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque há de mim se não pregar o Evangelho. Jesus Cristo, o próprio Cristo, ele disse: de graça recebesse, de graça dai. Hoje em dia, uma pessoa, um líder religioso que se auto-intitula pastor, muitas vezes o camarada é um militar aposentado, é juiz, é conferencista, o cara recebe uma grana boa e ainda retira dos fiéis a 10ª parte do salário de cada um, recebendo salários exorbitantes de 100, 150, 200 mil reais. E isso, na verdade, é um crime. As pessoas ainda têm a cara de pau de manusear a Bíblia, utilizar textos bíblicos para ameaçar os fiéis, textos como o de Malaquias, dizendo que se caso a pessoa não repassar esses 10%, vai ser amaldiçoado, ou textos como aquele que está no Evangelho, quando Jesus disse a Pedro: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E no caso eles dizem que o que é de Deus é essa parte de 10%. Mas Deus não quer isso. Deus quer a tua sinceridade. Quer contribuir onde você faz parte, na sua congregação? Contribua, mas de forma decente, para que ninguém saia ferido. E para esses que são verdadeiros aproveitadores, eu vou citar uma frase do apóstolo Paulo: aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Então isso é tudo, pessoal. Até a próxima e tchau.